código deontológico do ICOM é, a meu ver, um instrumento muito relevante para os profissionais de museus, talvez considerando 3 níveis de análise. Um primeiro diz respeito àquilo que a sociedade pode esperar dos profissionais de museus relativamente ao cuidado, à responsabilidade que esses profissionais têm em preservar, em interpretar, em transmitir às gerações futuras o património móvel, imóvel, natural, paisagístico, sobre o qual estejam responsáveis. Portanto, o primeiro nível que eu vejo de relevância é o nível da responsabilidade perante a sociedade. O segundo é o caráter universal do Código de Ética do ICOM. É um harmonizador, um uniformizador de linguagens entre profissionais de todo o mundo, de diferentes continentes, e que no Código de Ética podem encontrar um instrumento comum e uma linguagem comum. O terceiro aspecto que eu gostaria também de realçar é a importância que esse código pode ter individualmente para cada profissional de museu relativamente à sua tutela, relativamente à tutela do museu no qual se inscreve a sua atividade profissional e como pode respaldar esse profissional relativamente a decisões difíceis, sensíveis e em que não haja uma concordância com a tutela. Nesses aspectos, o Código de Ética pode ser também um grande auxiliar. No caso português, que não é o único, porque outros países, nomeadamente a Itália, a Polónia, além da Lei Nacional de Museus, além do Código Internacional do ICOM, existe também outra legislação de desenvolvimento que é a legislação relativa aos sistemas de acreditação ou de credenciação de museus. São países que têm então vários níveis de legislação que aprofundam e detalham regras e normas já com um nível bastante pormenorizado que os museus deverão cumprir se quiserem ser creditados e provar perante a sociedade que cumprem padrões de referência relativamente elevados, nos casos, noutros mais básicos, enfim, também consoante as disposições de cada país. Eu diria então que são um complexo legislativo ou normativo, regulamentar, que se complementa entre si e que não impede, e eu veria isso como vantajoso, que se desenvolvessem em cada país códigos de ética sectoriais, detalhados relativamente a cada área de intervenção dos museus. Na verdade, a estruturação do curso foi beber muito ao código deontológico do ICOM. Portanto, as principais unidades curriculares que nós organizamos e o modo como o fizemos, tivemos sempre presente esses princípios, que para nós são fundamentais, norteiam, orientam, podem ser alterados também em função daquilo que a experiência e a teoria desenvolvida na área da museologia implicam e os resultados que daí advêm, mas essa estruturação foi pensada numa forma geral e depois de uma forma um pouco mais detalhada em cada unidade curricular. Aparentemente podem estar desconexas, mas na verdade elas estão completamente interligadas e cada responsável pelas unidades curriculares focam diferentes aspectos que mais se aplicam a cada realidade. Então, para nós foi uma ferramenta de trabalho extremamente importante. É evidente que as coisas vão evoluindo, mas também o Código Deontológico prevê essa evolução, mas foi uma ferramenta extremamente, e tem sido e será uma ferramenta extremamente importante para o nosso trabalho. Eu penso que programas educacionais como este, que têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito do projeto MUSA, não é? Museum Sector Alliance, têm uma importância bastante grande, no sentido em que não só refrescam,
consolidam estes princípios a todos os profissionais de museus que já desenvolvem a sua atividade há bastantes anos, como também alertam para que os futuros profissionais venham a respeitar os mesmos princípios. Isto pensando não só nos perfis que têm vindo tradicionalmente a ser considerados, perfis profissionais, como os que são emergentes. Portanto, todos estes perfis emergentes que foram identificados podem ser desenvolvidos pelos profissionais que já trabalham nas instituições culturais, como podem vir a ser desenvolvidos por profissionais que nunca vão ter a possibilidade de integrar um organismo museológico, mas que trabalham de uma forma com uma relação muito estreita com eles e têm que estar imbuídos dos mesmos princípios. Portanto, a relação é fácil de fazer, mas é preciso que seja sublinhada. E a formação, mediante vários módulos, de diferentes formas, é importante e é um veículo para que nós consigamos atingir esse propósito. No âmbito do projeto MUSA, o ICOM Portugal ficou responsável por pensar um módulo sobre as questões éticas, muito em relação às competências digitais, porque o curso de especialização era sobretudo sobre o digital. Desde logo sentimos necessidade de pensar as questões éticas de uma forma mais abrangente e começando do início, colocando-nos as questões porque é que a ética é importante hoje para os profissionais de museus e, portanto, a ética, os códigos deontológicos são um instrumento muito importante porque norteiam toda a atividade museológica, conjunto de normas, de princípios, de valores, que não são exclusivos de nenhuma função em particular, mas são transversais a todas as funções e todos os profissionais que desempenham funções no museu. Quando surgiu a necessidade de fazer a nova tradução, colocaram-se, uma vez que estávamos já no início do século XXI, questões que anteriormente não tinham sido pensadas. E uma delas foi, aliás, tendo em conta aquilo que são os princípios expressos no próprio Código Deontológico, tentar que a versão acomodasse também outras formas de falar o português. Quando tentámos fazer a ponte com os outros colegas que falam português, tivemos logo como parceiro imediato o Brasil, não só por ser um comitê nacional, inclusive a mais antigo comitê português, como porque são mais numerosos, têm uma tradição museológica desenvolvida, alicerçada. Aliás, são dos primeiros países do mundo a ter cursos universitários na área de museologia e, portanto, foram o nosso interlocutor preferencial. De Paris perguntavam-nos muito, mas qual é a base? Vocês inspiraram-se na versão espanhola, francesa ou inglesa? Nós nos inspirávamos nas três, porque, fruto exatamente da facilidade que os três idiomas têm para nós, não houve uma língua em que nós nos inspirássemos. O Brasil tem construído um vocabulário técnico profissional desde a longa data, o que fez com que fosse necessário, num primeiro momento, logo partir de uma identificação de conceitos. Nós temos uma base para a nossa terminologia técnica muito mais francófona, eles têm uma base muito mais anglo-saxónica e dentro da anglo-saxónica muito mais norte-americana. Logo, isso fez com que percebêssemos que havia determinada terminologia que teríamos que ou compatibilizar, ou, nos casos em que isso não for possível, criar uma fórmula, que é a que existe hoje em dia, se forem consultar os códigos existentes, de ter notas de rodapé. E na versão portuguesa, a nota de rodapé remete para a diferença do brasileiro, do português do Brasil, e na versão brasileira há uma nota de rodapé que remete para o português de Portugal. Antes do mais, é preciso reconhecer que o Código Deontológico do ICOM não é um documento fixo, é um documento que tem sido revisto, renegociado, que é o produto do consenso possível entre vários comitês nacionais de várias práticas e várias tradições de prática profissional e de visão do que é a utilidade do museu e a função do museu, e que, portanto, o próprio Código Deontológico do ICOM pode ficar para muitas culturas aquém daquilo do que pensam ser as obrigações éticas
do museu. Convém também reconhecer que um código ético, por definição, não é a lei, e normalmente não há uma pena de prisão ou uma multa ligada a um incumprimento do código deontológico do ICOM, se bem que, em alguns países, como em Portugal, o código deontológico, a lei preveja que o código deontológico seja o documento orientador dos museus, no caso de Portugal, dos museus que pertencem à rede portuguesa de museus. No caso das questões relacionadas com os pedidos de restituição, convém não começar pelo fim. O fim é um pedido de restituição que os profissionais de museus analisam ou não. O que o Código Deontológico do ICOM estabelece é que cabe aos museus saberem o que é que têm e saberem como é que tomaram posse desse objeto e, portanto, saber determinar se de facto são os detentores legais e, mais do que os detentores legais, se são os proprietários éticos desse objeto. Os códigos deontológicos do ICOM nem sempre elencaram essa questão. Muitas culturas e ainda hoje muitos profissionais de museus, incluindo em Portugal, assumem à partida que a propriedade de um objeto por um museu é mais desejável do que a sua propriedade por indivíduos ou por grupos culturais, e assumem que, à partida, por definição, o facto de o museu ter adquirido um objeto torna esse objeto adquirido eticamente porque foi adquirido pelo museu. E a partir daí entramos num beco sem saída, pensamos estar num beco sem saída relativamente a um pedido de restituição, já que a peça está no museu e não vai sair de lá para passar a ser propriedade privada, seja do indivíduo, seja de um grupo cultural, ou para até sair do próprio país em que está. No entanto, o próprio Código Deontológico do ICOM reconhece que essa não é a realidade diversa dos pedidos de restituição. As primeiras questões relacionadas com a ética da posse, do direito de propriedade de um objeto relativamente aos museus surgem com, por um lado, as questões dos achados arqueológicos e de como é que esses achados arqueológicos chegaram ao museu, à vitrine, e, por outro lado, com as questões da proveniência da era nazi, com a descoberta nos anos 90 de que existiam nas coleções de vários museus, tanto nos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial como noutros, de objetos que tinham sido originalmente expoliados aos seus proprietários legítimos nos anos 30 e nos anos 40 do século passado, e que havia então necessidade de proceder à sua devolução aos seus proprietários ou aos seus herdeiros, ou pelo menos de reconhecer a história conturbada desse objeto, da biografia desse objeto. Esses dois contextos, dos achados arqueológicos e o das peças roubadas pelos nazis, acabam por resultar no Código Deontológico do ICOM de vários artigos e até de um capítulo dedicado especificamente a estas questões. Mais recentemente tem-se introduzido uma terceira questão, que é o destino, ou a propriedade, ou no fundo, a legitimidade da propriedade de objetos que são adquiridos no contexto da expansão colonial dos países que hoje detêm esses objetos, ou dos museus que hoje detêm esses objetos. E esse é um tema que em Portugal entrou recentemente, mas entrou pela porta grande, com debates públicos e uma verdadeira atenção dada a este assunto e um debate público dado a este assunto. E essa questão é um bocadinho diferente, porque se ninguém contesta que uma obra roubada pelo exército ou retirada de um contexto arqueológico não pertence à instituição onde está, mesmo que legalmente pertença. Em Espanha existem pelo menos 2 casos em que os próprios museus reconhecem que as peças foram roubadas
aos seus proprietários legítimos, mas a lei espanhola permite-lhes manter o direito de posse o direito de propriedade sobre esse objeto, e os museus não fazem tensão de devolver o objeto. A questão da história colonial, no fundo, vem interferir com a noção dos próprios profissionais de museus de como interpretam a história e de como interpretam os processos aquisitivos nos períodos de expansão colonial dos museus em que hoje trabalham. Portanto, nota-se por parte dos profissionais de museus nessa área uma vontade de não seguir tanto as recomendações do Código Deontológico do ICOM. Em Portugal isso foi muito claro com o debate mais recente, quando da proposta do Partido Livre para que se criasse uma comissão de análise, e em que a opinião pública, expressa publicamente pelos profissionais de museus na imprensa e em redes sociais, era claramente pondo em causa o objetivo dessa comissão. E o que o Código Deontológico do ICOM diz relativamente aos pedidos de restituição é, primeiro, que os museus têm que saber o que têm e como o adquiriram. E que quando querem adquirir um objeto, têm que saber a história de propriedade e da transferência de propriedade desse objeto. Chama-se isso a diligência de vida. A diligência de vida não é só ter a certeza se o último dono é o dono legal. A diligência de vida é ter a certeza se todos os donos foram donos legais. É difícil, dá trabalho, demora algum tempo, mas por isso é que os museus têm um código de ética e não têm apenas a lei de não comprar propriedade roubada. E essa é a grande diferença. O ICOM reconhece essa obrigação dos museus de se comportarem acima do mínimo exigido pela lei, e, portanto, elenca com artigos muito específicos esta obrigação de fazer a chamada investigação de proveniências, investigação de procedências das peças que estão dentro do museu. Este tema da restituição não vai partir e a pressão vai ser sempre maior para que os museus levem a cabo essa investigação e ajam em conformidade. O principal desafio ético que se coloca aos museus nesta era digital continua a ser a verdade, ou seja, a verdade científica, aquilo que nós conseguimos mostrar aos nossos públicos, aquilo que nós conseguimos saber sobre as nossas coleções, através de novos meios que são suportados por toda a tecnologia digital que nós temos ao nosso dispor atualmente. O ICOM Portugal, com esta participação no projeto Musa, juntamente com um consórcio incrível de parceiros internacionais distribuídos pela Itália, Grécia e Bélgica, procurou promover as competências digitais junto dos profissionais de museus. Fizemos-lo com a intenção de promover as competências digitais, não descurando aquilo que é central na nossa organização, que é a ética profissional. O ICOM como garante dessa ética e o ICOM Portugal como representante dessa ética procuraram dar esse contributo no projeto Musa, ajudando os profissionais de museus a adquirirem não só as competências digitais, mas também a utilizá-las juntamente com outras competências que já existiam e que já têm esses profissionais dos museus, e procura no futuro, com base no que foi construído neste projeto, criar as oportunidades para novas formações, utilizando as ferramentas do projeto Musa, para permitir a outros profissionais novas formações e novas competências e a aquisição de novas competências que os possam ajudar a enfrentar os desafios da era digital em que vivemos. Quero agradecer em meu nome, em nome do ICOM Portugal e de toda a equipa que trabalhou no ICOM Portugal no projeto Musa, a todos os que nos ajudaram a concretizar este projeto e também a todos os parceiros que colaboraram connosco durante os últimos tempos para chegarmos a bom porto nesta grande tarefa. Muito obrigado a todos.